obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Eu acho que esse tipo de evento é extremamente saudável para as pessoas terem acesso à informação qualificada. Parabéns ao pessoal da organização e aos patrocinadores do evento. Eu não sei qual foi a exposição que vocês tiveram em relação a criptomoedas, né? Mas eu tive, basicamente, em 2013. E, naquela época, e o primeiro slide dessa apresentação deveria ser uma coisa extremamente... um demônio com bitcoins na frente, etc., porque a associação que se fazia até então era somente que bitcoins e esse tipo de criptomoedas só servia para atividades ilícitas, etc. E hoje você vê uma mudança completa, ou então parcial ainda, que seja, das pessoas já se interessando por isso de outra forma, né? Claro, tem uma questão da especulação, etc. Então, cada um tem uma visão diferente sobre o tema. Os assuntos que eu vou cobrir aqui são bastante extensos, então os slides estão extremamente poluídos, mas isso é proposital, para que as pessoas possam ter acesso à informação. Eu coloquei o máximo possível de links nos slides, tá? Para que vocês possam acessar a informação sem ter que necessariamente pesquisar os textos por aí. Então, os slides estão assim, dessa forma. Eu não vou cobrir todos os aspectos aqui, tá? Aí, pretendo deixar um tempo para as perguntas aí. Então, uma aviso importante, tá? Então, eu não tenho... Esse aqui é uma visão particular. Eu não estou representando aqui nem a UERJ, nem a CVM, do ponto de vista do que essas entidades pensam. Então, é só um aviso de disclaimer aqui em relação a essas questões, tá? Porque isso é importante, tá? Principalmente a CVM, que ela só se manifesta através de comunicações do seu colegiado, formalmente, para o público. Então, aqui o interesse, essa é uma reportagem relativamente nova, né? Então, a questão dessa demonização, né, o que aconteceu tempos atrás, mas você vê esse tipo de situação em que as pessoas estão se interessando por criptomoedas. Esse aqui é um exemplo de crescimento desse tipo de mercado, ou seja, de interesse do público comum, né? Então, não é mais uma coisa do pessoal do Vale do Silício, de desenvolvedor de software, do pessoal de cyberpunks, ou pessoal de cripto, ou pessoal de matemática, ou pessoal de TI que está investindo nisso, acreditando ou especulando, seja qual for a sua visão em relação ao tema, tá? Aqui não é questão de dizer o certo e errado em relação a quem está, se é uma questão de ativismo político, se é uma questão de interesse econômico, pessoal, etc. Tá? Mas é fato que isso está mexendo com as estruturas dessa questão. Além do fato de que a gente está falando hoje de blockchain, que vai resolver todos os problemas da humanidade, né? Estava tudo ok, agora a blockchain surgiu, e a blockchain, qualquer coisa que você fale em relação à blockchain, resolve ou melhora o seu produto, independente de se isso realmente é efetivo ou não. Então, o outro interesse que aconteceu em relação a isso é a questão do preço de mercado. Isso aqui foi de ontem, né? Na atualização dos slides, já mudou, né? Então já cresceu. Então, isso a gente vê, né, esse interesse. Aí, claro, tem uma questão especulativa, tem toda essa história se é uma bolha ou se não é uma bolha. Tá? Então, você pode consultar isso através dos links que estão nos slides, para pegar a informação mais atualizada. Também a questão de informação de preço é uma questão importante aqui. Então, além dessa questão de compra, venda, trading de criptomoedas, vocês estão recebendo nos e-mails de vocês informativos financeiros, ou de instituições financeiras, de pessoas querendo que você associe ao seu portfólio de investimentos, além de ações e outros ativos financeiros, criptomoedas. Então, isso já é uma realidade já há bastante tempo nos Estados Unidos, agora isso está ficando muito mais forte, como marketing também de algumas empresas em relação aqui no Brasil. Né? E, obviamente, o mote é sempre o mesmo. Olha só, a valorização de 1000%, de 5.000%, de 300%, e aí você pode conseguir isso no futuro. Né? Então, essa é um pouco a venda disso aí. E a ICO está sendo utilizado justamente para dizer, um esquema de crowd sale, né, uma venda que você pode fazer de forma mundial. Então, vocês já devem ter ouvido falar em relação a isso. Isso está gerando um fluxo enorme de dinheiro para companhias que, inclusive, estão em fase pré-operacional, que é um risco extremamente alto, e a gente já viu isso em algumas situações, inclusive aqui no Brasil, com o mercado regulado. E o mercado cada vez cresce mais em relação a isso. Claro que o valor, então, na época que, em setembro, isso aqui era 2,1 bilhões, né? Isso convertido em moeda virtual. Então, você tem que fazer uma conta que nem sempre é tão trivial, porque a dominância de mercado é em relação ao Bitcoin. O Bitcoin comanda boa parte desse valor, desse market cap, que a gente olha assim, né, essas fatias de mercado.
E boa parte dessas moedas virtuais, que eu crio o meu projeto, lanço uma moeda virtual, você compra aqueles tokens ou moedas, o que seja, e você pode tradear aquilo, né, negociar aquilo no mercado, digamos assim, secundário, que não é regulado, é completamente aberto, etc. Existe essa questão também, então, geralmente, nas ICOs, você oferta e você está investindo no projeto. Então, existe toda uma questão aí, se realmente isso esbarra em questões regulamentares, etc. Então, existe toda uma discussão internacional em relação a isso, mas o fato é que muita gente está botando dinheiro nisso aqui. Tá? E tem muita coisa boa, né? Mas também tem muita coisa ruim. E aí tem uma questão em relação a market cap, que a gente fala assim, a capitalização do mercado, né? Quanto está circulando dinheiro nesse tipo de mercado, seja virtual ou moeda real, moeda, vamos dizer assim, regulada, como a gente fala, fiat currency, por exemplo, que está indo ou sendo transformada no exchange para esses ativos virtuais. Isso muda todo dia também. E, claro, tem que tomar um cuidado em relação a isso, porque se você lança um projeto, eu lanço 200 mil moedas virtuais, por exemplo, eu crio a minha moeda, vamos supor, GTS Coin, a gente cria uma moeda desse tipo e a gente vende a $1. Se uma pessoa compra $1, aquilo ali você multiplica $1 por 200 mil, e aí você tem um market cap a mais de 200 mil dólares associado àquilo ali. Né? Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque talvez não seja somente a métrica interessante em relação a isso, como algumas pessoas vendem também. Tá? Então, em relação a criptomoedas, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas os blocos básicos são bem simples. Né? Claro que tem muita matemática envolvida, criptografia, etc. Mas, basicamente, você tem uma carteira virtual, que você, em certos casos, você mesmo pode criar, que é uma coisa bastante assustadora para a maioria das pessoas. Na prática, qualquer um poderia acessar em tese, porque você não tem como... Se for uma aplicação realmente descentralizada, como foi a ideia do Bitcoin, por exemplo, você não tem alguém que lhe dê uma senha específica, você gera a sua senha. E isso é uma coisa extremamente complexa, porque você não pode pedir para alguém assim, olha só, reseta a minha senha para acessar a minha conta. Né? Então, você tem uma chave privada e uma chave pública. A chave pública serve para você fazer transferência, receber esses ativos, e a privada, claro, para movimentar aquilo ali. A associação mais simples é em relação ao e-mail, a gente tem e-mail público, e a gente tem a senha do nosso e-mail, que deveria ser, em tese, privada. Então, é basicamente isso, só que você não tem um provedor que lhe dá a senha, você gera a senha automaticamente junto com esse endereço. Esse par é gerado automaticamente através de algoritmos, né, que eu não vou entrar em detalhe aqui. Só que o espaço de amostragem, o espaço de geração de chaves é tão grande e tão extenso que um ataque de força bruta em relação a um ambiente desse é extremamente complexo. Não vale a pena, do ponto de vista financeiro, você fazer isso. Tá? Tem gente que acha que sim, mas realmente no caso das moedas que são feitas de uma forma adequada, e se você olhar do ponto de vista teórico, isso realmente é um avanço, mas existe um risco. Na prática, é como se você tivesse... Sua conta bancária está pública, mas ela pode ser um grão de areia na Terra ou em todos os planetas do Sistema Solar. Então, para você achar exatamente a chave para abrir aquele grão de areia, seria um pouco, mais ou menos, essa analogia que se faz. Né? E você só armazenar essa informação inteira para você é extremamente complexo. Né? E a ideia da descentralização, a ideia é que você roda quer dizer, os nós dessa rede que é formada nesse contexto, eles validam as transações, e existe um problema, claro. E a ideia fundamental seria essa, você quebra os intermediários, então faz o que a gente chama de descentralização, que não é uma coisa necessariamente de TI, ela já vem de outras áreas, da parte de administração, etc., essa coisa de eliminar os intermediários, aí você reduz custo, né? É uma coisa interessante. E você tem, para isso, claro, o registro dessas informações é feito, no caso, numa blockchain, que é uma cadeia de blocos, que ela após sendo validada a informação, ela é escrita, ela, em tese, é imutável, ou então é extremamente difícil você reverter a operação que foi escrita ali dentro. Tá? E a criação de moeda, aí especificamente só para criptomoedas, tirando blockchain, DLT, chame o que quiser, né? Tá? Não vou entrar na questão da definição em relação a isso. A criação de moeda aqui, nesse caso específico, geralmente funciona de duas formas. Né? Ou você faz, como no Bitcoin, que você é recompensado por ter validado operações, e aí você ganha os créditos, 12,5 Bitcoins agora, por exemplo, a cada validação de blocos que é feita e escrita na blockchain. E, claro, para isso você faz a validação das operações, mais a prova de trabalho. Né? Então, são duas coisas que você tem que fazer, que os nossos têm que fazer. Ou, então, você vai via ICO, que não existe isso. Então, eu troco direto a moeda, eu recebo token diretamente através de uma troca que é feita
com aquela entidade ali, tá, virtual. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas quais são as questões fundamentais em relação a golpes e scams e situações que acontecem normalmente aí. Basicamente, são variantes do que a gente já conhece. Tá? Então, claro que tem uso, assim como tem uso, obviamente, para moeda física, né, papel moeda, etc., lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, essas são as preocupações mais governamentais. Né? Evasão fiscal é uma coisa que os governos se preocupam com isso. Né? Por outro lado, claro, se você tem essas informações gravadas, seja numa blockchain pública ou privada, ou que seja, e aquilo é imutável, claro, fica muito mais fácil você rastrear para onde está indo a informação do que a moeda física, onde é bem mais difícil você rastrear isso aí. Então, esse é o ponto mais, do ponto de vista de governo, vamos dizer assim, né, de estados, a preocupação. E, claro, tem outras questões que aí entram mais no público, né, geral, que é a questão de estelionato, pirâmide financeira. Né, são serviços falsos, a pessoa vende aquele negócio e some do mapa, você não sabe mais onde é que está, você não sabe quem é aquela pessoa. E é muito fácil você fazer um site bonito hoje em dia, tem muito web design é bom, extremamente, né, cheio de efeitos visuais, etc., aquilo vende. Né? Hoje, isso vende bastante. E a gente tem uma outra categoria, que são ataques cibernéticos, roubo de identidade e outras coisas, roubo de chaves, etc., que estão sendo perpetrados, claro, por pessoas que acham que podem, e se esses ativos começam a ganhar valor, quanto maior o valor, e a gente vê o crescimento dessas moedas, atrai os criminosos também, né, as pessoas maliciosas, etc. E, claro, os reguladores, aí, nesse caso do mercado financeiro, seja aqui no Brasil ou em outras instituições, jurisdições, já alertaram isso de diversas formas. Né? Tanto para moedas virtuais, o Bacen já lançou em 2014 um comunicado, a CVM também já fez alguns específicos para isso, em relação a ICOs, por exemplo, e outros itens, alertando o público, dizendo o seguinte, olha só, isso não é regulado, ou então existe riscos de diversos níveis associados e o público tem que tomar cuidado em relação a isso. Tá? A SEC também já fez, né? A SEC é o equivalente da CVM nos Estados Unidos. Né? E, claro, uma das coisas que o atacante pode fazer é bem simples, ele consegue as chaves privadas, seja por que meio for, através de phishing, de ataque ao site, o site está mal administrado, está vulnerável, eu consigo essa informação de alguma forma, eu tenho uma propriedade, uma vez que eu tenho uma chave privada, eu posso fazer o que eu quiser. E aí, o interessante, nesse caso, nesse tipo de ambiente, é que você vai ver seu dinheiro sendo transferido de A para Z e você não vai poder fazer absolutamente nada. Se a blockchain for pública, por exemplo, com Bitcoin, Ethereum e outras blockchains que são públicas aí. Né? E uma das coisas que você pode fazer também para, mais ou menos o que você faz no mercado tradicional, né? Você fica transferindo de conta para outra, de um paraíso fiscal, entre aspas, para outro paraíso fiscal, para tentar evitar rastrear ou aumentar a dificuldade de rastreamento de onde os ativos estão indo. Então, você pode fazer isso com criptomoedas de uma forma extremamente fácil também. Inclusive via exchanges, né, diferença. E depois você vai liquidar, claro, a ideia dessas pessoas é sair do mercado virtual e trazer isso para uma moeda física, ou seja, para um ativo específico, ou comprar ativos. Né? Então, aqui eu vou dar alguns exemplos de situação, tá? E eu vou usar aqui mais dados públicos do que isso aqui está disponível. Então, isso aqui é uma compilação do que aconteceu, tem um histórico aí, tem algumas coisas novas também que estão vindo aí. Né? O OneCoin, se não me engano, é OneLife, o nome da empresa. Então, a ideia desse projeto é basicamente uma criptomoeda global transparente, eles fornecem cursos de gestão e educação financeira no site, etc. Mas, basicamente, o que eles fazem? Venda de pacotes para você. Então, lá tem um Hook Package, Starter Package, então você compra um pacote e você tem direito a essas informações. Então, várias alertas já foram emitidas em relação de reguladores ou e tem investigações policiais em relação... E como isso aqui é um esquema mundial, né, então isso tem vários países está espalhado por aí. Tem que tomar cuidado em relação a isso. Claro que isso aqui já é a ponta, né, já é gente investigando, já teve gente que foi presa, né, então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, principalmente quando você vende pacotes de alguma coisa. Então, você tem um pacote Silver, Gold, Diamond, etc. E tem gente que faz isso para pacotes de mineração de moeda virtual também. Tá? Alguns até funcionam, outros funcionam de uma forma mais complicada, mas volta e meia o que acontece nesse caso é um esquema de pirâmide que você tem que chamar associados para você ganhar também. Então, é um risco de ser um esquema de pirâmide, e aí, claro, tem gente investigando, e tem gente que já foi presa, tem ações em andamento. Vou passar aqui.
Então, outras são, por exemplo, alguns esquemas, esse Crypto Double, por exemplo, foi um que sumiu, né, com mais ou menos 2.000, isso era 500 milhões na época, né? 2.000 bitcoins hoje, deve estar quanto? 12 mil dólares hoje em dia, alguma coisa desse tipo, é bastante dinheiro, né? Então, você montar um negócio, isso aí, esse Confido foi um que aconteceu exatamente, acho que deve ter uns 15 dias, mais ou menos, agora, em novembro, ele simplesmente sumiu, né? Eles montaram a ICO e sumiram do mapa, né? Então, isso é uma coisa que acontece, tá? Volta e meia. É uma tendência, provavelmente aqui no Brasil você vai ver mais propaganda chegando mais na sua ponta em relação a YouTube ou Ads, que você vai aparecer no seu browser. Olha só um ICO aqui para você investir, etc. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, porque... E aí acontece uma coisa interessante nesse tipo de ambiente, que é, na medida que você investe, vamos dizer assim, ou você coloca seu dinheiro lá, você não quer que ninguém se interfira naquela situação. Porque você acha que, né, você tem o direito, você acha que você tem o direito de lidar com isso, é o meu dinheiro, é o meu risco, mas na hora que se você é lesado, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é procurar a polícia, né? Ou então vai procurar o regulador, ou então vai procurar alguém para lhe ajudar, né? E aí existe uma questão interessante, porque tem gente que diz que não, a regulação de mercado é um problema, que a polícia o Estado não deveria se meter nisso, a polícia não deveria se meter, mas na hora que acontece o problema de fato, e o problema é sério, você acaba querendo, ou boa parte das pessoas acabam querendo isso. Outras não, outras dizem assim, olha só, é risco do negócio, acabou, todo mundo é adulto, todo mundo sabe o que faz com dinheiro, etc. Tal. Só que tem gente já chegando em aposentados, em idosos, etc. E em certos casos, né, a depender da cultura da região, o Brasil é mais acostumado com fraude do que os outros, vamos dizer assim. Mas, assim, do ponto de vista, alguém ligar para você pedir dinheiro, você desliga o telefone e tal, mas tem uma parcela da população razoável que cai nesse tipo de golpe ainda. Tá? Então, claro que tem uma questão cultural envolvida. Né? Esses aqui são outros exemplos de situações que aconteceram de promessa de retorno de investimento. Então, eu dizer assim, olha só, você vai comprar o meu ativo, seja criptomoeda, etc. E tal, nesse projeto eu lhe garanto 7%, etc. E tal. Então, isso aí esbarra realmente na questão legal, porque você não deveria fixar um retorno de investimento, porque isso aqui existe um risco associado. Então, você não pode dizer para o cara que eu vou te dar 10% de retorno de investimento. Tá? Outros exemplos, por exemplo, o Gencoin era interessante porque eles tinham, de fato, minas de âmbar físicas. Né? Então, eles diziam que a criptomoeda deles era lastreada, vamos dizer assim, em ativos reais, que seriam essas âmbar, né? Seria um mineral explorável. E aí, existia um problema também em relação a isso, foram multar, saiu uma decisão, acho que agora nesse ano ainda, que foi essa de 74 milhões, foi um acordo que foi feito de pagar, e claro, aí eles pedem para você ressarcir os investidores, as pessoas que entraram lá, que se sentiram lesadas. Né? Mas lá você vê o tipo de propaganda, não sei se está dando para enxergar aí bem, porque na geração do PDF fica um pouco diferente, mas assim, ele fala que eu vou dobrar seu dinheiro, né, em 90 dias. Né? Então, esse tipo de marketing, que é aquela história, passa um pouco do que deveria ser adequado para você passar para o público, porque isso você está informando para ele uma garantia de retorno de investimento, o que não é exatamente o que acontece, porque existe o risco do negócio. Tá? Por isso que em prospectos, por exemplo, de IPO, que são ofertas públicas de ações, seja aqui ou no exterior, uma das coisas que você tem que falar é dos riscos daquele negócio, seja qual for. Né? Você tem que colocar lá explicitamente quais são os riscos, quais são as situações, etc. Gal Miners também é uma situação em que aí eles vendiam poder de mineração, e, na verdade, eles estavam vendendo nada, praticamente, para as pessoas aí. Tá? Então, um esquema aí só para arrecadar dinheiro. Né? Então, tem gente aí sendo... E, claro, depende da legislação, nos Estados Unidos é bem mais forte essa questão de prisão, etc. E tal, né? De atuação mais direta. E já tem gente presa por situações desse tipo lá. Né? Essa aqui é uma das... nesses ataques, tem ataques para... Assim, eu estou falando de ataques aqui, mas não necessariamente um ataque cibernético. Pode ser simplesmente uma exploração de vulnerabilidade, alguma coisa, ou simplesmente um descuido. Por exemplo, se a OINVEN, na verdade, veio de um fórum. Essa aqui era junho de 2011. Né? Então, uma pessoa postou no fórum e disse assim, olha só, não consigo mais acessar meus bitcoins. Ele tinha 25 mil na época. Né? E ele não conseguiu mais porque ele perdeu, alguém supostamente invadiu o computador dele. Então, e aí ele perdeu tudo. Né? 25 mil bitcoins, hoje em dia, é um dinheiro razoável. Saiu uma notícia há pouco tempo de uma pessoa que tinha guardado, por exemplo, chaves de alguma coisa numa escrivaninha e deixou e estava
dizer que provavelmente aquilo estava num depósito público de lixo, etc. Ele estava falando, o pessoal brincando com ele que você tinha que minerar de fato, né? Pegar uma pasta aí, procurar o móvel que você jogou fora e tal. É uma história até interessante, porque, segundo consta, né? Porque você também ter certeza de que isso aconteceu é meio complicado. Ele dizia que a namorada dele não aguentava o barulho da mineração, né? Então ele teve que parar com a mineração e largou lá. E ele já tinha muito Bitcoin lá na época dele. Então colocou a culpa, inclusive, na mulher, né? Que é um padrão, né, que o pessoal usa, que é chercher la fama, né? Você procura a mulher, né? O problema está na mulher, né? Esse cara usou a mesma técnica aqui, né? Então, o Mt. Gox, claro, vocês já ouviram falar em relação a isso, né? Basicamente foram 2 ataques, né, bem-sucedidos, ou, né, ataques ou fraude, ou alguma outra coisa, porque ninguém sabe exatamente como isso aí acontece, porque se eu montar um exchange é extremamente fácil, né? Você é um site que tem um livro de ordens, eu controlo o livro de ordens e eu controlo as suas chaves, porque uma das coisas que você pode fazer, eu posso ter minha carteira, se você mexe com dinheiro, uma das coisas que você deveria fazer, e se você está investindo nesse mercado, uma sugestão seria que você tivesse isso armazenado em hardware, ou então você imprimisse as suas chaves públicas, né, as suas privadas, guardasse num cofre, espalhasse por aí, etc., tivesse mais de um agente, fizesse uma assinatura de múltiplas pessoas, porque vamos supor que a pessoa morre, o ativo fica lá, vai ficar emperrado, né? Então, você podia fazer uma coisa desse tipo. Pouca gente vai se dar o trabalho de fazer isso, imprimir um QR Code, colocar num cofre, ou colocar em outro lugar, etc. Claro, isso tem riscos também, né? Mas quando você usa um exchange, tipicamente você dá o poder da exchange de manipular as suas informações lá. Ele é o custodiante dos seus ativos, das suas chaves privadas, inclusive. E aí, se alguém vai de exchange, ele vai poder operar com seus bitcoins, ou seja, seu Ether, que está lá guardado naquela exchange, está custodiado por eles. Então, isso é que pode ter acontecido em alguns casos desses. Então, por isso que a exchange, e o interessante é que as exchanges que são lugares, são mal necessários, ou foram mal necessários, para a expansão desse tipo de mercado. Por quê? Como é que você adquire moeda virtual? Para Bitcoin é minerar, e outras são mineração. Então, para isso, eu preciso me conectar na rede. Hoje em dia, para você minerar, vai ser extremamente difícil, porque o poder computacional tem que ser extremamente elevado, você dificilmente vai conseguir. Segunda forma, eu tenho que fazer uma compra ponto a ponto com alguém que eu conheça, por exemplo. Isso é complicado, porque como é que eu sei se o cara vai me entregar? Aquela história, a velha história de negociação. Eu me entrego, como é que a gente troca dinheiro que eu entrego para você e você me entrega bitcoins, ou me dá as chaves, ou transfere para o meu endereço. Aí surge, e interessante que nas histórias de mercado sempre acaba surgindo intermediário para fazer isso e reduzir o risco na transação. O que vai de encontro à questão de descentralização, porque uma das coisas que você não gostaria de ter, e na verdade isso não estava previsto na parte original lá do Satoshi e outros lá, nos papers, não era isso. A ideia era justamente descentralizar, fazer ponto a ponto, tanto que o nome do artigo é peer-to-peer, né? É um sistema de pagamento peer-to-peer. Então, a ideia deles era essa, era realmente descentralizar a aplicação. Não depender de um ente central para fazer esse tipo de coisa. Mas as exchanges viraram um mal necessário, ou um bem necessário, porque aí permitiu o público entrar naquilo ali, eu transfiro via PayPal, ou via outro meio de pagamento, via débito, ou boleto bancário, e aí eles me dão uma conta, etc. E tal. Se você puder baixar isso para a sua carteira física, é bem melhor, né? Bem mais interessante. Então, o que aconteceu nesse caso do Mt. Gox, supostamente o site foi invadido e os caras começaram a vender deslocadamente os bitcoins num preço baixo e houve uma queda acentuada no valor do Bitcoin, né? E, claro, depois houve uma outra situação lá. E, é claro, aí vem aquela questão em relação à governança, como é que é o site. Então, tem história do próprio... Só o Mt. Gox dá uma história inteira, porque isso veio de um outro site, foi comprado de um site de troca de informações em relação a jogos, etc. Se não me engano, era um RPG que existia na época, ou cartas de RPG, alguma coisa do gênero. Então, foi usado o mesmo chat para fazer exchange, né? E lidar com essa quantidade de, vamos dizer assim, de ativo virtual, né? Outra foi a Bitcoin 7, pouca gente conhece aqui, mas é antigo, né? Você vê 5.000 bitcoins lá naquela época. Se você for somando isso, você vai ver a quantidade de roubos que aconteceram, ou de perda, ou de congelamento de Bitcoin, por ser a moeda mais conhecida, né? É extremamente complexo. E tem outra questão também. Na exchange, como é que se administra um exchange? Quem é que tem acesso às chaves privadas da exchange, né? Então,
Se já é difícil você proteger um sistema corporativo convencional, você imagina você proteger um exchange, que você tem vários desenvolvedores. O cara quer time to market. Como é que ele coloca segurança nisso? Segregação de função para aquilo ali. Né? Ninguém sabe, porque simplesmente é um site. Né? E pode estar hospedado em qualquer lugar. Bitcoin, Coinica também foi um exemplo que, né, e aí aconteceu algumas questões. Aí, claro, isso vai, o pessoal pede, faz, né, aciona a justiça para tentar recuperar as informações. A letra errada é Poloniex, tá? Que é uma das, então, as principais exchanges já foram, de certa forma, comprometidas. Tá? Ou seja, via ataque de acesso, de invasão, alguma coisa do gênero, ou via DDoS, que virou também uma outra não mania, mas uma outra situação em que aí acontece um outro problema. Se você faz um ataque de DDoS, imagina, você tem seus ativos no exchange. Para eu operar, eu tenho que passar pela exchange agora, porque eu não consigo mais vender, porque as chaves estão com ele, certo? Se a exchange é atacada, ou se eu tenho um problema de disponibilidade de acesso na exchange por causa do DDoS, eu fico com o meu ativo congelado. Então, para algumas pessoas, isso é interessante atacar a exchange também, via DDoS. E esses caras estão sofrendo intensamente ataques de DDoS. Tá? E aí já existe uma outra coisa interessante, que não sei se conhece, acho que é interessante para quem tiver interesse, principalmente nessa área de pesquisa, é exchanges descentralizadas. Esse realmente é um mercado bem interessante, e fazer isso não é trivial. Mas existem várias startups e vários também projetos que estão fazendo ICOs nessa área, e realmente a engenharia da questão é bem interessante, tá? De como fazer isso aí. E não é fácil. Tá? Então, já aconteceu com a própria Poloniex, agora aconteceu de novo com a Coinbase, né? Na semana passada, agora eles tiveram um problema de disponibilidade. E o problema é o seguinte, que o pessoal fala muito em relação a... Né, a mesma coisa, questão em relação a bancos, quando o Zimbábue e outros países fazem isso, cortam, a Índia aconteceu isso e tirou o acesso às moedas de mais alto valor, por exemplo. Aí você não consegue ter acesso aos seus fundos. Né? E a gente já teve isso aqui no Brasil também, situações em que você não conseguia sacar um valor X ou retirar aquilo, então fica algum congelamento que aconteça em relação às contas, né? Por N razões. Isso gera um problema de confiabilidade naquela moeda, e aí as pessoas começam a especular e vão para outros ativos, e vão para ativos mais seguros. Então, existe toda uma movimentação em relação a isso aí. Nas criptomoedas também. Então, tem alguns outros exemplos, depois vocês podem olhar nos slides e dar uma olhada melhor em relação a isso aqui. Tá? Então, tem vários. Você vê que isso aqui é só para mostrar que isso não é novidade, já acontece desde que o mundo é mundo nessa questão de criptomoedas, antes de ganhar esse boom que a gente viu em 2016, 2017, principalmente. Tá? E também tem a questão em relação a acesso a dados pessoais também, como a gente está... As pessoas se preocupam com privacidade, se bem que, nesse caso aqui, a preocupação menor é com privacidade, já que você está lidando com dinheiro, realmente. Tem um aspecto positivo nessa história toda, que as pessoas estão começando a adotar práticas de segurança que elas não tinham antigamente. As pessoas já sabem que é um duplo fator de autenticação. Quem está lidando nesse mercado pode ser um advogado, um administrador, uma pessoa não de TI. Ele está interessado em ter duplo fator de autenticação, porque ele sabe da importância que se invadirem meu site, um duplo ou um terceiro fator de autenticação. Tá? As pessoas estão criando uma consciência um pouco diferenciada. Você já vê pessoas falando em relação a isso. Você já vê o conceito de chave pública e chave privada. Ninguém falava sobre isso. Quem trabalha com segurança aqui sabe. Você tinha que explicar, a primeira coisa que você tinha que fazer numa palestra, como é que eu vou explicar para esse cara o que é chave pública e privada? Hoje as pessoas já falam isso, virou um default, assim como o roteador wireless, que qualquer um faz o seu setup em casa. Então, está havendo uma mudança de mentalidade também nas pessoas em relação a essa questão de segurança. Tá? EtherDelta foi um exemplo que aconteceu também em Smart. Eu vou passar um pouco, porque tem alguns exemplos aqui. Um exemplo bem notório foi a questão do DAO. Provavelmente vocês, todo mundo, quem lida com isso aqui já viu essa situação que aconteceu. E, no caso específico do Ethereum, você tem e outras blockchains, eles têm além de ter uma moeda embutida ali dentro, você tem o que a gente chama de smart contract, que, na verdade, o nome não é muito bom, mas a ideia é basicamente que você tem código associado à blockchain. Então, eu posso ativar código naquela blockchain. O problema é como você ativa o código. Basicamente, você chamar uma função. Para quem é programador, e existe um outro problema aí. Eu posso, de um contrato, chamar outro contrato, como se fosse uma função chamando outra função. O problema é que, nessas implementações, especificamente no Solidity, que é a linguagem do Ethereum, os problemas já existem há muito... Esse problema já é conhecido da comunidade de programação há muito tempo, que a gente chama de efeito colateral. É uma coisa que se explora há 200 milhões de anos, certo? Tanto em concorrência quanto em programação
convencional, tá? Que é esse side effects aí que a gente pode fazer. Então, o que a pessoa fez? Tem uns que acreditam que isso foi feito de forma deliberada, tem outros que já acham que isso foi simplesmente um erro de programação, por exemplo. Porque você pode programar um contrato e interagir com o outro. Então, em alguns casos, aí o que eu fiz? Que essa pessoa aí acabou fazendo, em alguns contextos. E você pode reproduzir isso, né? Como os contratos são públicos, a blockchain é pública, eu posso interagir com aquele contrato lá. Então, ele conseguiu simplesmente... E o DAO, na verdade, era uma ideia interessante de você ter como se fosse um bloco de dinheiro que você fosse coletando e usando aquele bloco para financiar projetos, subprojetos embaixo daquilo ali. Então, aquilo, na verdade, era uma mina de dinheiro. Quem conseguisse tirar dinheiro do DAO, dessa conta, dessa wallet, ia ficar extremamente rico, que foi exatamente o que a pessoa foi fazer. Né? Foi tentar explorar uma vulnerabilidade em relação àquele contrato. Tem uma questão interessante também, os contratos geralmente são publicados, né, na internet, geralmente no GitHub e outros sites aí. Então, eles conseguiram fazer isso com DAO. Né? E, claro, isso já era conhecido de algumas das pessoas também. Se vocês tiverem interesse, depois eu coloco lá alguns slides em relação a isso, atualiza em relação a... Tem papers que já falam isso há bastante tempo. E aí houve uma questão controversa, que é essa questão de fork. Né? Então, volta atrás. O que é um fork em relação a uma criptomoeda ou uma blockchain? Né? Então, você reverte aquilo, então eu paro com tudo, deu errado, então vamos fazer um fork para consertar o que aconteceu e renovar, aquele contrato não é mais válido, existe um problema de governança intenso em relação a essa questão, discussões, brigas, etc. Porque tem gente que diz assim, não, código é a lei, que o mote fundamental do smart contract é esse, né? O que está na blockchain, foi escrito, é a lei. Mas, na prática, a gente acaba vendo que não é bem assim. Provavelmente, no caso do DAO, isso foi revertido. Né? Aqui tem um relatório de algumas empresas que fazem análise de blockchain, como tinha análise, por exemplo, falando sobre o crescimento dessa questão de cybercrime aí, relacionado ao total de valor que você tem em relação a ICOs, né, de captação de valor. Né? Claro, né? Isso é uma coisa meio... Quer dizer, reforça, na verdade, essa atuação de terceiros aí. Em criptomoedas, você tem outras também aqui, né, que aconteceram. Deixa eu passar um pouco aqui, depois vocês podem dar uma olhada nos slides. Essa Etherpad foi um interessante que aconteceu também. Eles colocam lá a sequência de eventos que aconteceu e, geralmente, as pessoas dizem assim, olha, desculpa, o SEO deu errado, vamos tentar resolver isso aqui, ou então vamos tentar pagar novamente, redistribuir os fundos para você de alguma forma. Tem gente que faz outras coisas diferentes, diz assim, vou emitir uma outra criptomoeda para você e depois vou converter isso para dólar algum dia. Tá? Essa aqui foi bem recente também, do Electron, né? E eles eram um ICO simplesmente para mineração em celular, etc. E, tal, e os caras foram lá e hackearam e fizeram um ataque de DOS no ICO, e aí o sistema simplesmente está indisponível. Né? Tá? Nesse contexto. E estava até ontem. Né? Esse aqui foi de ontem que eu tirei e coloquei no slide. Outra foi o Parrot Hack, provavelmente vocês ouviram falar, isso já aconteceu, e é interessante, porque isso chamou muita atenção, porque um dos desenvolvedores cores do Ethereum está aqui nesse projeto. Né? E, segundo consta, ele também tinha dinheiro aplicado nessa questão aí. O primeiro ataque foi um roubo de 300 ou 32 milhões em Ether. Né? Então, os caras... Aí teve uma atuação de white hackers lá, os caras conseguiram meio que recuperar ou congelar o dinheiro lá. Depois vem um outro ataque. Ali tem um anúncio deles falando, olha só, aconteceu esse problema, cuidado com isso aqui, etc. E tal. Eu coloquei algumas notícias de jornais ou de sites aí, que jornais, né, não existe mais, mas sites, né, de comunicação em relação a isso, se vocês quiserem pesquisar depois. E o segundo ataque foi, segundo consta, devido à correção do primeiro ataque, que era um bug que tinha lá no sistema, e isso, na verdade, é um wallet. Né? Eles tinham um wallet deles, os caras conseguiram violar aquele negócio. Aí o cara que postou, aí você pode ver no Twitter, lá, esse DevOps aí, 199, ele diz assim, olha só, eu fiz isso aqui, aí o pessoal diz que esse cara não existe, que o cara está brincando, só dizendo assim, foi um erro, eu queria fazer outra coisa, eu testei, só para dizer que o negócio é tão vulnerável que até um errinho de programação bloqueou tudo e parou tudo para uma empresa desse tipo. Bom, e aí essa questão aqui está em discussão, porque as pessoas querem fazer um hard fork para resolver, quem perdeu dinheiro com isso quer fazer o hard fork, mas o pessoal do Ethereum também está dizendo que não vai fazer, porque eles dizem assim, perdeu, o próprio Vitalik se manifestou e outros, mas olha só, perdeu. Aí o pessoal fala, mas sim, mas não dá, vocês fizeram isso, agora vocês não vão fazer. Outra é o Tether também, que essa aqui pouca gente conhece porque ela serve de
meio que de moeda entre exchanges, que é uma coisa mais complexa. Aí existe uma relação deles com uma das exchanges mais utilizadas, que é a Bitfinex, né, e que vem de uma outra chamada, que tem o endereço que foi hackeado aqui, foi transferido a informação, é o mesmo que foi utilizado num ataque que foi feito na Bitstamp em 2015. Então, tem gente que acha que, na verdade, isso é uma fraude, que eles estão, na verdade, transferindo informação e dinheiro de forma ilícita, e estão só manipulando o mercado também. Né? Então, tem todo tipo de acusação aí, né, nesse contexto. Bitcoin Gold também aconteceu essa questão, depois do fork que aconteceu em relação ao Bitcoin, então tem ataque de DDoS, aí o pessoal fala, olha, o pessoal do Bitcoin está querendo derrubar com o pessoal lá, etc. Né? E tem malware para mineração também, então tem vários aí. Um das que quem lida com incidente de segurança, certamente já viu CoinMiner, JS Miner, alguma coisa aparecendo em browser ou através de alguma notificação de endpoint, né? Então, porque isso está acontecendo bastante. Você acessa um site, ele coloca um minerador ali, e você tem um uso até interessante da Conrave, que é isso, que é você colocar o CAPTCHA. Então, o CAPTCHA agora você faz uma mineração. E aí você é remunerado, então eu posso no meu site, coloco um CAPTCHA nele. As pessoas que acessam aquilo vão pagar o preço da mineração no browser delas. E assim, eu vou receber um pedacinho em Monero daquilo ali. Então, eu coloco minha conta, o Conrave recebe o dele e eu recebo um pedaço do meu. Então, e se meu site é extremamente acessado, eu posso, no longo prazo, receber um pagamento razoável só pelo acesso ao meu site. Né? Então, esse é um modelo de negócio interessante, mas gerou uma polêmica enorme, porque o usuário está executando um software JavaScript ali dentro dele que está simplesmente comendo o tempo de CPU dele. E isso é fácil você ver. Né? Você usa o Task Manager ou o Top, você vai ver lá um negócio lá batendo em cima. E, claro, outros produtos de software também utilizam isso aqui, né? Software de mineração. E tem as variantes aí que a gente já viu, quem lidou com o WannaCry em relação a incidente de segurança viu isso aqui, mas tinha um SambaCry também. E tem um que fazia esse Edge Cools aí, o que você fazia, além disso, você consertava o erro da vulnerabilidade do SMB e desligava o SMB, como todo mundo fazia, né, para você não ser reinfectado e ficar só dominando aquela máquina. Então, desabilitava o SMB, fechava aquilo ali e começava a minerar. Então, CryptoMiner, né, e em vez de fazer ransomware, os caras começaram a fazer mineração, porque começou a ficar mais efetivo do que ransomware. Né? Porque eu não dependo do cara ficar me pagando e acessar a conta, etc. e tal, e bloquear, o serviço bloqueia, para, né? Aqui não, aqui eu fico lá só usando o tempo de CPU se a pessoa não monitora muito bem os servidores, principalmente quem tem servidor. Né? Os servidores que estão abertos para a rede estão extremamente sendo, tipicamente, né, escaneados em relação a alguma vulnerabilidade para você colocar um CryptoMiner lá. Né? O cara não tem mais interesse só em derrubar o site ou obter chave. Eu posso usar seu poder de servidor do seu data center ou do que seja para minerar. E aqui tem outros exemplos aqui em relação a essa questão depois de relatórios que vocês podem usar de companhias, né? Tem vários aí da Proofpoint, Capes, que vocês podem olhar em relação a essa questão aí, para quem tiver interesse, é de Guard também. Então, vou fazer só algumas questões em relação a considerações finais para deixar algum tempo para a resposta. Então, os sinais de alerta são os básicos que a gente tem no mesmo contexto de fraude física. Né? Então, taxa de transferência inexistente, rentabilidade exagerada. Se alguém promete isso, desconfie, claro. Né? Em relação a isso, existe um pacote, um kit de entrada, geralmente o pessoal vende, aqui no Brasil, geralmente está associado a isso. Tem um kit disso, e você faz isso, e tem um Gold, Premium, Silver, etc., Platino, etc., tal, e você vai ganhar tanto, e ele diz, para aquilo ali você ganha tanto, para aquilo você ganha tanto, e se você colocar mais associados, você tem um bônus em relação a isso, etc. Tem que verificar a origem, né, ver se as pessoas existem de fato, quem são, etc. Se puder, pedir confirmação adicional em relação a isso aqui, né. Verificar se as pessoas realmente existem. Se for para projeto, aí tem que ver os entregáveis, se tem um roadmap claro, etc. Mas, claro, isso também é fácil de forjar. Né? Mas existe um pré-projeto, já existe um protótipo funcional, existe credibilidade, existe mercado para aquilo ali, antes de investir simplesmente numa coisa que não existe, que é só ideia, né? Não é software, não é nada que está funcionando aí. Claro que existem outras questões aí em relação a ICOs que o pessoal está fazendo. Então, de financiar ICOs de projetos que já passaram em rodadas de startups convencionadas, e aí você faz um ICO para aquilo ali, por exemplo. E tem coisa funcionando bem assim nesse contexto. Então, existe essa questão em relação à bolha que aconteceu de tecnologia lá atrás, nos anos 90, em relação ao que está acontecendo hoje. Que vai morrer um monte de gente, mas que vai ficar aí. Tem gente boa que vai ficar nesse contexto. Tá? E aí, claro, gerenciar o risco. Né? O que a gente tem que fazer é olhar
e verificar. Se você vai investir nesse mercado, se você já está nesse mercado, é gerenciar o risco e ver a sua abordagem em relação a isso. Então, claro que isso aqui ficou atraente, né? Então, esse mercado está cada vez mais atraente. O mercado de ransomware é extremamente atraente também, mas esse é um dos que está ficando mais atraente. Então, você vê uma mudança em relação a esse tipo de situação aí. Para cybersecurity, aí tem umas questões interessantes. É difícil proteger um site, o convencional, o servidor web, o servidor de e-mail, o VPN que está lá aberto na internet. Agora, fica mais difícil ainda porque esses caras estão botando site com ICO. Tem site que você monta de montar ICO, né? Os caras já vendem ICO as a service. Então, você vai lá, quero montar isso em 5 minutos. Você faz, ele monta o site para você inteirinho lá. A pergunta é se, mesmo que você seja uma pessoa honesta, que siga todas as regras, você queira financiar seu negócio, né? Porque tem essas pessoas também que querem fazer isso. Aqui não tem só criminoso, não tem só gente ruim. Então, tem pessoas que querem fazer isso do modo certo. Aí você contrata uma empresa de tecnologia que faz isso para você, e aquilo está vulnerável, você sofre com aquilo, e você vai ficar com a conta depois para pagar, né? Ou a responsabilidade para pagar depois. Ou então vai ter sua credibilidade comprometida em relação a isso. Né? Então, tem muita gente, né, aventureira fazendo site para tudo que é lado aí. Tá? E, claro, tem uma questão de trade-off aí, de pressão, time to market, que é o que acontece com segurança. Né? Assim como a gente tem DevOps, etc., desenvolvimento, etc. Você quer lançar produto rápido e segurança, né, acaba ficando em segundo plano na maioria dos casos. Né? E, claro, tem umas perspectivas aí que estão acontecendo em relação à questão de DLT, blockchain, governança. Né? Como é que é isso aí? Isso não é uma questão só de tecnologia, não é uma questão só de segurança. Isso é uma questão de segurança do ambiente que você tem aqui também, de governança disso aí. Né? E, claro, que se espera, esse mercado vai ficar cada vez mais complexo, com interoperabilidade em blockchains e criptomoedas, etc. E smart contracts, contratos que estão acontecendo aí, tem gente botando muito dinheiro nesse tipo de história, e, claro, vai aumentar. Esses números que a gente está vendo aqui, certamente ainda vão aumentar em 2018. Né? Tá? Muito obrigado pela... Desculpe por ter passado o tempo, obrigado pela oportunidade. Muito bem, acho que temos possibilidade de fazer uma pergunta ainda, se tiver alguém, se for bem breve mesmo, enquanto a gente vê se tem alguma coisa online. Olá. Eu acho essa ideia de criptomoedas muito interessante, mas como moeda e não como commodity, que é o que a gente tem observado. Eu acho que alguns meses atrás, o Jornal do Comércio de Porto Alegre foi o primeiro jornal que publicou lá a cotação do Bitcoin no jornal impresso, né, que de alguma maneira vai legitimando mais o uso disso. A questão me parece que a grande fraude, aí, ou talvez uma potencial grande fraude, é a precificação mesmo da própria moeda. Como você colocou, uma pessoa pode vender um Bitcoin por qualquer preço e aquele se torna o valor de todo o volume de moedas. A questão é a seguinte, como é muito fácil, como você também colocou, criar uma exchange, qualquer um pode ir ali criar, se ele conseguir atrair usuários, ele pode ter sucesso, como que fica essa questão da precificação? Né? Quando eu vi no jornal publicado, me perguntei, de onde que eles tiraram essa cotação? Né? De qual exchange, ou como que isso é definido? Numa moeda, no mercado formal, a gente tem uma entidade que define, né? Ou melhor, que publica, melhor dizendo. Então, nesse caso, como que ficaria? Obrigado. Essa questão é bastante relevante, porque quando você olha a cotação no mercado convencional, é tirado das transações que estão acontecendo por ali. Então, um site desse, CoinMarket ou outros que você tem por aí, eles vão pegar uma média das exchanges, do que está acontecendo nas exchanges. Mas aí eles escolhem as exchanges, né? E a gente não sabe bem como é que isso é tratado. Outra coisa que acontece é que a transação em Bitcoin ou moeda virtual, se é realmente descentralizada, eu não preciso passar por uma exchange. Então, se a cotação está $12.000, eu posso transferir direto para você e a gente negocia. Se a topa $10.000, você quer liquidez e eu quero a liquidez, eu quero vender e você quer ter Bitcoin, para você é interessante, você não vai pagar 12 mil, e para mim é interessante que eu liquido. Né? Aí o que é que eu faço? Eu transfiro para você por 10 mil, mas ninguém viu isso. Essa transação não está, porque o que vai aparecer na blockchain do Bitcoin, por exemplo, vai ser só uma transação, uma transferência de propriedade daqueles Bitcoins da minha conta para a sua conta, mas não tem o valor da transação, não necessariamente vai ter o valor daquele negócio lá. E não é interesse das pessoas isso aí. Então, essa questão da cotação é relevante. Uma coisa que acontece bastante, tem muita gente ganhando dinheiro com isso, ou investindo nisso, é o que a gente chama de arbitragem, que é quando você tem valores diferentes em mercados diferentes. Por exemplo, o valor do Bitcoin no Zimbábue já tinha batido mais de $18.000 lá. Então, o que você faz? Eu compro o Bitcoin aqui e vendo lá. Né? Porque eu vou ter um spread grande em relação à venda lá. Só isso aí já opera
você já ganha bastante em relação a isso aqui. E, claro, quando você vai utilizar o valor do Bitcoin real, isso é um problema, porque não é um mercado regulado. E pode ser, e por isso também tem as discrepâncias entre exchanges. Além do que, ele já tem muito bot operando de forma autônoma. Você tem robo-advisor, bot, já fazendo a operação direta nas exchanges automaticamente. Então, boa parte do tráfego que você está enxergando hoje, provavelmente, não é gente operando, é bot operando na exchange direto. Inclusive para mexer no mercado, para dizer que o mercado está vivo. Então, tem gente que até acusa algumas exchanges, por exemplo, de falta de transparência porque eles não estão divulgando essa informação. Ou então não se sabe como é que aquilo opera internamente. Tá? Muito bem. Nós temos então, alguma coisa online? Não? Vamos agradecer, Luciano. Muito obrigado.